Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Senhoras e senhores do Brasil, it's time! Em 95, eu estava morando em Volta Redonda e comecei a treinar jiu-jitsu. Aí bati lá na academia do Paulo Wesley, grande mestre Paulo Wesley da Página Jiu-Jitsu. E iniciei o jiu-jitsu. Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu já estava de faixa azul, eu voltei para Angra, resolvi voltar para Angra. Na época treinando, eu era muito amigo, me tornei muito amigo do Roninho e falei com o mestre Paulo e com o Roninho, sugerindo a eles que nós trouxéssemos o jiu-jitsu para Angra. Eu tinha certeza que faria um sucesso muito grande aqui. Posteriormente, nós vamos para Angra dos Reis, onde eu formei um instrutor chamado Ronald Reis, o Roninho, conhecido lá em Angra, e através do Francisco Neto, do Chico e do Carlos Alberto, que nos deram apoio, a gente pôde manter o jiu-jitsu forte em Angra. A gente tinha uma equipe muito forte. Teve a ideia de trazer para primeiro mostrar o jiu-jitsu para os amigos dele, não ia ser nenhuma coisa oficial. Mas aí o Kim gostou da ideia de trazer o jiu-jitsu para Angra também. E aí formou uma parceria e a gente foi lá para o Angra Lab, em cima do Angra Lab, em frente ao Cheiro Verde. Eu lembro até hoje, na Coronel Carvalho ali, a antiga VAF, era parabólica, o Chico chegou e falou assim, aí, tô trazendo o jiu-jitsu para Angra, vou te apresentar o novo professor aí, que vai fazer uma experiência, o Roninho. Antes de começar a aula, assim, foi em dezembro de 95, sentado no Cheiro Verde, numa mesa, o Nelson já fez a matrícula dele. O Nelson era a matrícula 01, é isso? Ele fez a matrícula no Cheiro Verde. E ele tinha que vir no opalão velho dele para dar aula para a gente aqui 2 vezes por semana, numa maior dificuldade, mas, pô, sempre com disposição. O Paulo vinha, se não me engano, 1 vez por semana para dar aula, o Roninho dava as outras 2, e eu fiquei, o Roninho então pegou a faixa roxa e eu de azul, auxiliava o Roninho como instrutor no dia que ele não podia vir, 1 vez por semana, eu acho que eu puxava o treinozinho. Por conta disso, segunda e sexta-feira eu não estudava na faculdade. Aí eu atrasei minha faculdade por 6 meses por causa disso, que eu escolhi as matérias que não tinha na segunda-feira para poder dar treino. Era a academia do Adolfo, que não era aqui no Vera, era lá em cima. 1 mês depois, alguns dias depois, começou o jiu-jitsu, em janeiro de 96. Mas que ele chegou para instalar e ver tudo foi em 95. Eu só conhecia o jiu-jitsu, assim, por televisão, nunca tinha feito. O pessoal também aqui, muita gente que entrou na minha época também não conhecia, nunca tinha praticado. E aí foi inscrição, não sabia, não conhecia ninguém dessa galera que treina comigo hoje. Não foi através de ninguém, foi uma propaganda que eu vi na parede. No primeiro dia já tinha assim, uma galera, uma turma gigante inscrita para participar. Nelsinho, Márcio Lívio, o Márcio Lívio chegou depois, Tito, mas assim, uma turma muito grande. O professor Renato do judô auxiliou a gente também, cedendo espaço do clube comercial. Nós fomos muito bem recebidos pelas outras artes aqui de Angra, né? O pessoal da capoeira, o pessoal do karatê, né? Meu mestre Cadena, o Arisco, Abutre, o próprio Bosco da luta livre. Na época ainda existia uma rivalidade muito grande entre a luta livre e o jiu-jitsu, mas nem por isso nós tivemos qualquer tipo de dificuldade aqui. E assim nós demos início ao jiu-jitsu. Mudamos de casa várias vezes. Saímos do FIM por falta de organização, fomos para o Vera Cruz. Aí do Vera Cruz fomos para o Comercial, fomos para o Galpão do Nelsinho, na Japuíba. E aí no Aquidabão se consolidou mesmo, o jiu-jitsu ficou forte. A lembrança que eu tenho mesmo era dos treinamentos que o nosso primeiro professor, o Roninho, fazia na Praia do Anil, no Yacht Clube Aquidabã, que a gente tinha que atravessar de uma lancha para outra segurando o cabo. Às vezes de kimono mesmo, senão caía na água, tinha que correr na areia, e era muito maneiro. Essa época do Aquidabã, na minha opinião, foi a época que nós tivemos a melhor estrutura de academia, e provavelmente também com uma maior quantidade de alunos. E foi um período também que a gente tendo um espaço, né, melhor, foi um período que eu acho que desenvolveu melhor o esporte aqui em Angra. Naquela época cheguei a dar aula para 150 pessoas no mínimo 150 pessoas,
E no total em Angra aí de pessoas registradas, porque nós sempre tivemos um livro de registro, eu dei aula para mais de 400 pessoas em Angra. Eu estava meio gordinho, aí querendo dar uma emagrecida, não sabia como fazer, preguiça de malhar. Passei ali na Coronel Carvalho, em frente ao Dito Feito, aí vi lá, pô, jiu-jitsu em Angra. Eu já tinha vontade de fazer, mas como aqui não tinha, e aí só fui começar a treinar com 26 anos, eu estava com 90 quilos, querendo emagrecer e não sabia como. Eu lembro do Temes, do Ricardinho, o Elias Naim, os filhos dele, o Chico que trouxe, aí tinha o Juninho, tinha o Márcio Lívio, o Tito que entraram um pouco depois, tinha o Kaká, o Alexandre Gibrail, o Julião. O jiu-jitsu ele transformou a vida de muita gente, por incrível que pareça. A minha foi, com certeza, mudou muito. Questão de alimentação, de me preparar fisicamente para treinar jiu-jitsu. A gente treinava todo dia, corria lá em volta do hangar lá da Marina do Aquidauã. Na verdade, eu amanhecia, eu comia tatame ali, jiu-jitsu era na minha cabeça direto. Saía da academia para casa, treinava com meu irmão, ficava revendo aquelas técnicas, procurando saber, e muitas vezes eu acabava descobrindo uma técnica onde depois o professor vinha com aquela técnica para ensinar, eu já sabia, só tinha que ser lapidado, de tanto que eu gostava e gosto, né? A época do Aquidauã, então, foi uma época fantástica, assim, que assim, a gente tinha uma presença por aula muito grande, assim, nós recebemos muito apoio do clube, inclusive. Foi uma época de ouro, que eu diria assim, do jiu-jitsu nosso aqui em Angra, da nossa história aqui em Angra. Mas em 1998 aconteceu um episódio muito triste, que foi o rompimento meu com o meu professor André Crispim. E aí eu tive uma conversa com o André, não chegamos a nenhum acordo, porque afinal de contas a equipe era minha, fui eu que introduzi o jiu-jitsu, era eu que fazia todo o trabalho, ele não tinha por que ir lá e tomar conta daquilo que era o meu trabalho. Foi uma fase complicada aqui pra gente, e alguém conhecia, não me lembro quem, mas tinha um contato com o Ângelo Mandovani, que é aluno do Murilo Bustamante, foi onde adotou a gente, inclusive foi ele que me graduou faixa preta. Ia para ir 2 vezes por semana, lembro que ficava que nem um maluco, chegava tardão, tinha que acordar, quase não dormia, mas valeu muito a pena. Começamos um trabalho em Angra dos Reis, eu e meu aluno Ângelo Mondalvani. De lá para cá, ficamos muito felizes de ver que o jiu-jitsu se desenvolveu na cidade. Na primeira fase foi o beabá, né? A gente foi alfabetizado, e muito bem, graças aos primeiros professores. Nós tivemos uma boa estrutura, uma boa base, onde hoje em dia muitos alunos não têm, e em seguida entrou a Top Team lapidando os atletas, juntou o útil ao agradável. Qualquer equipe que assumisse ele seria ótimo, e quem assumiu foi a BTT, que ele foi muito bem sucedido, né? O Temiston também, que seguiu carreira, né, se formou faixa preta, e acho que muitos outros também fizeram isso. Hoje nós temos várias faixas pretas, né, aqui em Angra mesmo. Temos pessoas que foram morar fora e trabalhar por causa do jiu-jitsu. Então, assim, você vê como a gente tem até muito o que se comemorar nesses 20 anos. Nós ficamos um tempo meio parados aqui em Angra, aí surgiu a ideia de reativar, aí chamamos o Temiston, o Zé cedeu o espaço dele ali, aí começou a aparecer o pessoal da velha guarda, e olha como é que tá hoje, né? Hoje em dia, essa galera toda aí, um monte de faixa preta, que eu me orgulho muito. Não posso deixar de citar o Reinaldo, que foi o cara o maior responsável por ter me levado para aí. Em seguida tiveram vários outros que foram assim, até mais importantes do que eu na manutenção e no crescimento do jiu-jitsu em Angra. O Luciano, o Temiston, vários outros, o Kaká, tem muitos. A única coisa que ficou de bom foi que o jiu-jitsu continuou a sua caminhada. Eu não era nenhum santo, né? 16 anos, garotão, aquele negócio de noite, zoeira. Mas eu nunca fui de briga de rua, de confusão. Mas eu tinha uns amigos que era meio complicado, meio valente. O Tito e o Márcio eram pequenos, eram novinhos. Como ele era o Nelsinho, a FIFA, aquela turma toda, né? E o Tito, cara, ele vivia brigando com o Márcio. Eles viviam arrumando confusão na rua. Final de semana, a porrada comia e sempre chegava a queixa pra gente. Então eu combinava com o Roninho, falei, Roninho, você faz o bom policial, eu faço policial ruim.
Você passa a mão na cabeça deles e eu vou pedir a expulsão deles. E a gente fazia. Tava indo lá pra casa do Jean, Magela, tava no Fusca deles, eles têm esse Fusca até hoje. O Tito Livre tava tomando uma Coca-Cola e jogou a latinha pela janela. Aí eu dei um tapa no pescoço dele e falei, parei o carro e falei, vai lá pegar a latinha. Ele, qual é, Roninho? Qual é, meu irmão? Desce aí então, meu compadre. Que isso? Ele queria me encarar, ele faixa amarela, eu já faixa roxa, ele queria sair, né? Ele com 14 anos, sei lá, 15, queria brigar comigo de verdade. Queria mesmo me encarar e não desceu pra pegar a latinha, eu tive que descer e pegar a latinha pra ele, que ele não pegou a latinha que ele tinha jogado pela janela. O apelido do Tito era Parazinho. Eu falei, porra, Tito, você é um lutador, cara, você não pode ter apelido de Parazinho. A partir de hoje você vai chamar Demolidor. Cara, os olhos do Tito se acenderam, ficaram desse tamanho. Eu falei, Demolidor, Turcão. Eu falei, Demolidor. E ele ficou feliz da vida com o negócio do Demolidor. O Tito era um competidor nato. Então ele tinha ele nas competições ele crescia muito. Era um atleta que realmente era diferenciado. Existia um clã na academia, a gente tinha que botar os moleques no paredão e muitas vezes dar suspensão para eles, advertência, ameaçado até de ser expulso da academia. Mas a gente, não era a nossa intenção, era mais para botar uma pressão em cima deles, atacar meio que botar o terror psicológico para ver se eles davam uma maneirada nessas brigas aí, nessas confusões. Nós conseguimos doutriná-los assim, e eu tenho certeza que isso serviu na época, né? Para poder, assim, dar um rumo, porque se eu viesse com incentivo de violência, eu teria criado vários monstros aí nessa cidade. Isso foi uma forma que ajudou, a galera começou a ficar mais tranquilo, mais light. O Tito era uma pessoa muito especial, muito querida, tinha um jiu-jitsu fora de série, tinha tudo até para fazer MMA, ele era um cara assim que era talentoso. O Márcio era muito dedicado. Depois os caras crescem, hoje o próprio Márcio Livre é um professor aí excelente, faixa preta, educa os alunos dele com o maior carinho e responsabilidade. O jiu-jitsu tem esse poder de melhorar e dar uma qualidade de vida, com disciplina, com educação. Foi bem legal essa época. Eu acho que o jiu-jitsu, como esporte de um modo geral, ele tem um fator de trazer as pessoas para perto. O que eu mais me orgulho é que hoje em dia eu vejo isso muito grande, entendeu? Eu vejo alunos super bons que com certeza me amassam hoje em dia e para mim é um orgulho, não tem jeito, a ordem natural das coisas. Em toda parte da sociedade, né, em todos os segmentos da sociedade, você tem aquele que está fazendo a coisa bem feita e você tem aquele que está fazendo a coisa mal feita. Ou porque foi mal orientado, ou porque não estava preparado, ou porque não passa de um picareta. E isso em todas as artes marciais. É uma pena para quem vai aprender e não tem esse discernimento. Então é uma ferramenta social, é uma ferramenta espiritual, porque eu acho que melhora tudo na vida o jiu-jitsu, porque se você não estiver bem, você não consegue treinar bem, se você não se alimentar bem, você não consegue treinar bem. E se você não se cuidar, você também não treina bem. Quando eu recebi a faixa preta, pesou um pouco para mim. Eu fiquei meio receoso, assim, porque tinha meus amigos que começaram comigo e acabaram se atrasando um pouco nas graduações e eu dei uma arrancada. E aí, para eu passar, eu faixa preta e vendo eles menos graduados, assim, ficou um pouco pesado para mim. Eu achava que era muita responsabilidade, eu custei a aceitar isso. Mas o tempo vai te mostrando e os próprios amigos entendem e vão explicando para você, te mostrando que o caminho é esse mesmo. Alguns se destacam, outros, até por conta de trabalho, de compromisso, acabam ficando um pouco atrasados. Mas é a vida, é o que acontece em todas as academias aí. Na verdade, eu sempre gostei muito de fazer esporte. E o jiu-jitsu, na verdade, para mim, hoje é uma paixão, é uma terapia, é uma coisa que eu gostaria e quero levar por muitos e muitos anos ainda. O jiu-jitsu, quando ele é praticado assim na essência dele, ele é capaz assim, de coisas extraordinárias. Eu era um cara obeso, já tinha ido a ortopedista, estava com problema na coluna, joelho, e hoje, a minha saúde assim, é 100%. Se for comparar com aquilo assim que eu entrei, que tinha 90 quilos, o jiu-jitsu foi que me salvou. E André está de parabéns, por quê? Porque continuou o trabalho, e é legal poder revê-los e abraçá-los e dizer para vocês muito obrigado. Eu fico muito feliz em estar comemorando esses 20 anos aí de jiu-jitsu em Angra
e espero que venham aí mais 20, mais 20. Gostaria de mandar meus parabéns, especialmente aos nossos representantes, Reinaldo e Temiston, que têm mantido o trabalho sério, desenvolvido o jiu-jitsu e representado a Brasília Top Team na cidade de Angra. Parece que foi ontem, né? Espero que a gente possa comemorar mais 20 anos, depois mais 20 anos e que o jiu-jitsu realmente continue a unir as pessoas. Se bater de frente, meu amigo, só lamento. Somos da BTT e o bonde é espancamento. Próxima luta!